Eu vou te mostrar 4 passos para você conseguir seu estágio esse ano. Depois de analisar o histórico de carreira de várias pessoas com cargos executivos e cargos de gestão em grandes empresas, eu posso te afirmar uma coisa. O estágio em grandes empresas é um ponto em comum para a maioria deles. E esse ponto não é coincidência, o estágio é uma das coisas mais determinantes para sua carreira no longo prazo. Ele é a sua porta de entrada para o mercado de trabalho e é sem dúvida uma das formas mais fáceis de ingressar em qualquer empresa. Isso porque o que é esperado de um estagiário é muito diferente do que é esperado de um analista ou um efetivo nas empresas. Quanto mais alto o seu cargo, mais vão exigir que você tenha experiências profissionais e não é nem experiência de trabalho no geral. Às vezes é em determinado tipo de projeto, naquela área, em mercado específico, enquanto que para estágio é exigido muito menos de você. E por isso que é muito importante você entrar no estágio foda e não em qualquer estágio. Mas afinal, o que é um estágio foda? Onde você encontra potencial de aprendizado, potencial de crescimento, uma boa remuneração, num lugar que você tem orgulho de falar que trabalha lá e onde encontra uma boa liderança que vai te ajudar a se desenvolver, te desafiar e ajudar a abrir portas. Enquanto que se você arranjar qualquer estágio, que a gente chama de estágio tradicional, provavelmente vai entrar num lugar que paga pouco, que te contratam como mão de obra barata para fazer um monte de corno job, aquele trabalho mega operacional. Inclusive é daqui que vem a fama de estagiário que faz cafezinho, que busca folha na impressora, que tem o dom. Mas antes da gente ir pro primeiro passo, deixe seu like no vídeo que ajuda muito a gente aqui no canal. O primeiro passo é adquirir experiências. Repara aqui que eu não falei experiências profissionais, aqui eu falo de experiências de vida como um todo. Grande parte das grandes empresas não exigem que os estagiários tenham experiências profissionais prévias para estagiar. Ah, mas eu fiz um processo seletivo que o Ricardo passou porque ele tinha experiência e eu não. Anjo, deixa eu te falar uma coisa. Se você avançou na etapa do currículo, candidatura, é porque você batia com os requisitos mínimos. Provavelmente você não passou, não porque o seu concorrente já tinha experiência profissional e você não, mas porque, chega perto, ele soube se vender melhor que você. Para conquistar as empresas, você precisa aplicar a estratégia do MM, mostre movimento. As empresas querem pessoas que estão em movimento e você precisa saber mostrar isso. Se você for aquele candidato que parece um poste e só fica na faculdade, você não vai estar em movimento e não vai ter nenhum diferencial. Se você está em movimento, você vai ganhando maturidade, desenvolvendo habilidades que vão ser muito úteis no dia a dia. Por exemplo, se você fazia parte do time de vôlei da sua faculdade, provavelmente essa experiência te ajudou a desenvolver a sua disciplina para treinar a constância, aparecer sempre no horário, focar no desenvolvimento de determinados movimentos. Ou se você era capitão ou capitão do time, pode ter ajudado a desenvolver a sua habilidade de liderança. Principalmente, se você nunca estagiou ou trabalhou, é muito importante você ir atrás de ganhar essas experiências para você poder se vender com elas nos processos seletivos, aplicando justamente a estratégia do MM. E você deve estar se perguntando: O que eu posso fazer para ganhar mais experiências? Você pode participar da empresa júnior da sua faculdade, participar do diretório acadêmico, bateria, fazer esporte, monitoria, fazer intercâmbio, trabalho voluntário, fazer freela, vender brigadeiro, fazer uma lojinha no Instagram, participar de hackathons. O importante é você mostrar movimento para ter histórias que embasem as habilidades e o amadurecimento que você teve. O segundo passo é desenvolver repertório do que você estuda ou se interessa. Repertório é basicamente o seu conhecimento, o seu nível cultural sobre o assunto. Muita gente acaba só se limitando ao que vê na faculdade e não estuda nada além disso, não acompanha as inovações do mercado, não está por dentro das principais notícias e acontecimentos da sua área e até mesmo ferramentas e metodologias. E quando você se limita à faculdade e fica esperando ela te ensinar as coisas para você aprender, sabe o que acontece? Você fica pra trás e vira um poste. Vou te dar um exemplo. Uma seguidora nossa comentou em um post do Instagram reclamando que as empresas exigiam muitos requisitos e que por isso ela não estava conseguindo um estágio. Quando a gente foi entender mais a fundo, ela disse que cursava publicidade e propaganda, estava no 3º semestre da faculdade e que só ia aprender a usar o Photoshop no semestre seguinte. Só que todas as vagas da área dela tinham Photoshop nos requisitos. E qual que é o X da questão? Se ela tivesse dedicado a fazer um curso de Photoshop, provavelmente ela já saberia mexer ali nível intermediário do Photoshop e em 3 meses já poderia estagiar. Ah, mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar uma faculdade e um curso de Photoshop. Uma vez um professor me falou uma coisa que ficou muito marcado pra mim. Se você valoriza alguma coisa, me comprove com a sua agenda
ou seu extrato bancário. Se você valoriza fazer rolê com seus amigos, como que você pode me provar isso? Mostrando que você saiu com eles em tal dia ou mostrando o extrato bancário com o gasto lá do bar que você foi. A mesma coisa para o seu conhecimento. Você pode pagar um curso de Photoshop e despender tempo assistindo às aulas e assim você consegue provar que tá comprometido com isso. Mas se você não tiver grana, você pode aprender gratuitamente no YouTube. E eu e o Ricardo aqui do Estagiário Sênior, a gente sabe mexer no Photoshop, no Illustrator, que é tipo Photoshop para fazer ilustração, e no Premiere, que é para edição de vídeos. Então, como que a gente aprendeu? Assistindo horas e horas de vídeos no YouTube sozinhos, fuçando nos programas, testando por mais horas e horas e errando muito. Se durante 1 ano e meio que ela ficou tomando não nos processos seletivos, enquanto esperava a faculdade ensinar a mexer no Photoshop, ela tivesse aprendido sozinha no YouTube, provavelmente ela já estaria estagiando. Além disso, quando você chegar numa entrevista, é nítido quem não tem a mínima noção do que tá estudando. E você não precisa ser expert em nenhum desses assuntos, mas você precisa minimamente saber o que são essas coisas e as principais tendências e novidades da área. Se você quer estagiar numa área ou em um mercado específico, ouça podcasts, faça cursos, vá em palestras, eventos, leia livro e não se limite só à faculdade. Porque assim você vai mostrar que você realmente está interessado naquele assunto e não que você quer só qualquer estágio e foda-se. Leve essa máxima aqui pra sua vida. Seja interessado pra ser interessante. Se você consegue mostrar pra empresa que você tá realmente interessado e tem um repertório mínimo, isso vai até compensar o fato de você não ter experiência. Porque pra estagiar você não precisa ter experiência, mas você precisa ter interesse e vontade de aprender, que é isso que esperam de um estagiário. Terceiro passo: saiba as regras do jogo. O processo seletivo é como se fosse um jogo. Cada etapa, como currículo, teste, dinâmica, entrevista, são como se fosse uma nova fase que você tem que superar. E se passar de todas as fases, você ganha o jogo. O segredo para você vencer é passar em todas as fases. Simples assim. Só que nem tudo que é simples é fácil. A parte difícil é você saber como vencer cada etapa. Só que a parte difícil desse jogo é que não te contam as regras, não te falam o que é esperado e analisado em cada etapa. E diferente de um jogo de videogame, é que se você perde uma fase, você não pode começar de novo. Como na maioria das vezes, você não recebe feedback, você não sabe onde corrigir e vai continuar tentando sempre da mesma forma. Um grande erro da galera é não se preparar para os processos seletivos, chegar na hora e não saber o que fazer. E aí fica o quê? Contando com a sorte. Por isso é muito importante você se preparar para os processos seletivos. O melhor jeito de você ganhar o jogo é se preparando e tendo estratégias. Pensa no poker. As cartas são distribuídas aleatoriamente, você não tem um controle nenhum se você vai ter as melhores cartas na sua mão, você não tem controle sobre as cartas dos seus concorrentes e nem sobre as cartas que estão ali na mesa. Mas se você domina as estratégias e sabe quando apostar, quando fugir, como blefar e conhece as combinações e sabe quais são as combinações mais fortes, você consegue ganhar mesmo sem ter as melhores cartas. E é a mesma coisa com o processo seletivo. Você não precisa ter as melhores cartas para ganhar o jogo, se você souber como jogar. A gente tem alunos que já conseguiram estágios muito fodas, mesmo sem fazer uma faculdade top, sem ter intercâmbio, sem ter inglês, Excel, sem ter experiência, estando no primeiro semestre, estando no último semestre, sendo mais velho ou até mesmo antes de fazer 18 anos. Então estuda a fundo cada etapa do processo seletivo e se prepara para elas. Aqui no canal a gente tem vários vídeos e podcasts sobre todas as etapas do processo seletivo. Dá uma olhada nas playlists que a gente montou para você se preparar e também fica de olho no nosso Instagram, porque todos os dias a gente compartilha estratégia, responde perguntas, traz vários conteúdos para te ajudar e se preparar. E também algumas vezes por ano a gente abre as inscrições para o nosso workshop gratuito de preparação para os processos seletivos. Eu te garanto que a maior parte dos seus concorrentes não investem o tempo deles em se preparar e o mínimo que você se prepara pode te destacar muito da média. Então já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado sempre que sair algum conteúdo novo por aqui e já segue a gente lá no Instagram @estagiario.senior. E agora o quarto e último passo: se candidate de forma inteligente. Não adianta nada você sair se candidatando em toda e qualquer vaga que você vê pela frente. Você precisa analisar e pesquisar as vagas em que você está se candidatando. Muita gente sai atirando para todo lado e se inscrevendo em qualquer vaga que vê, sem entender o que a empresa faz, o que ela valoriza
e o que ela tá esperando dos candidatos. É mais importante você se candidatar com mais qualidades em menos vagas do que sair se candidatando aleatoriamente em qualquer uma. Assiste esse vídeo aqui que a gente mostra os melhores sites de vaga para você procurar estágios e principalmente a gente conta a estratégia para você se candidatar da melhor forma para ter mais chance de avançar nos processos seletivos. Se você seguir a fundo esses 4 passos, as suas chances de conseguir um estágio foda e fugir de um corno job vão aumentar muito. E me conta aqui, quais são suas maiores dificuldades nos processos seletivos? A gente vai fazer um vídeo em profundidade para te ajudar nas etapas que as pessoas mais tiverem dificuldade. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Essa água é muito bizarra, parece um galão de água. Nossa, ele sempre molha o meu rosto. Mas eu sempre saio mais fitness.